A paz do Senhor Jesus, eu gostaria de falar com você rapidinho sobre um personagem. Mas antes do nome desse personagem, olha só, na Terra, sabe o que aconteceu? O pecado acabou entrando no mundo e o nosso coração ficou dividido, sabe? Nós queremos até fazer o bem, como o apóstolo Paulo disse, mas acabamos fazendo o mal. E o mal acabou entrando no mundo. E o pecado acabou com tudo. Era para sermos livres, mas sabe que nós nos tornamos? Escravos do pecado. Escravos desse pecado, nós nos tornamos escravos dele. E sabe, o povo de Israel acabou se tornando escravo do pecado, adotou outros ídolos diante de Deus, pararam de adorar a Deus e foram adorar a Baal. E sabe o que eles ficaram? Escravos do pecado, mas também os midianitas acabaram perseguindo e não escravizando, mas não davam liberdade alguma para os israelitas. E Deus viu um homem chamado Gideão. E ele viu que Gideão era valoroso, era valente. Ah, então ele não tinha medo? Ele tinha muito medo, mas ele ia com medo mesmo. E Gideão estava, sabe aonde? Os midianitas faziam muito mal para o povo de Israel. E num lugar chamado Lagar, que era este daqui, o pessoal amassava as uvas. Quem aqui já viu amassando as uvas? E pisa as uvas para fazer ali o suco de uva, o vinho. Então, eles amassavam ali as uvas. Porém, Gideão estava ali escondido, sabe o quê? Malhando o trigo para fazer farinha, pois os midianitas, quando viam que colhiam o trigo, eles iam lá e roubavam, ou quando eles malhavam o trigo e faziam farinha, eles iam lá e roubavam. Então, Gideão teve uma ideia. Olha, eu vou lá, que ninguém vai pensar que é trigo, vai pensar que é uva, e eles querem trigo. E ele foi lá malhar o trigo para ter comida na sua tribo, na sua família. Mas sabe quem estava vendo ele? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor viu a Gideão e chegou. Oi, Gideão, o Senhor é contigo. E ele disse assim: se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Se o Senhor realmente está me vendo, por que nós estamos nessa situação? Estou aqui escondido. Mas o anjo disse: você é muito valoroso e através das suas mãos eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, aqui representado por este lindo anjo, na verdade era Jesus no Antigo Testamento. Então, Jesus estava vendo Gideão. Deus estava contemplando a vida de Gideão, pois apesar dos pesares, ele ainda estava trabalhando, lutando por sua família e pelo seu povo, mesmo sem poder fazer muita coisa. Então, às vezes, nós não podemos fazer muitas coisas, mas o pouco que a gente pode fazer, nós devemos fazer, porque o Senhor estará olhando por nós. E Gideão falou assim: Eu sou o mais pobre do meu povo, sou o menor, sou o mais novo, sou o mais fraco. Como que eu vou livrar o meu povo das mãos dos midianitas? E aí ele disse assim: então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma prova com Deus. Se amanhã eu vou colocar eu coloquei esse novelo aqui de linho, de lã, colocou um pouco de lã e falou: olha, se na volta amanhã estiver tudo molhado e só a lã seca, eu acredito. Então pode fazer, Gideão. E aí Gideão fez. Chegou lá tudo molhado e a lã sequinha. Então ele falou: olha, mas eu ainda tô com dúvida. Dúvida de novo? Mas sabe, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que nós temos dúvidas. Ele sabe do nosso medo. Ele sabe que nós somos humanos, das nossas falhas, da nossa pequenez. E ele disse para Gideão: pode fazer. E Gideão foi lá e fez novamente. Só que falou: ó,
agora eu vou colocar a lã, mas eu quero tudo seco e só a lã com água. No outro dia, pela manhã, quando ele torceu a lã, deu um copo d'água e ele disse, então eu vou. Mas será que Gideão ficou sem medo nenhum? Ah, não ficou não. Gideão se preparou para a batalha. Olha só como é que Gideão está. Agora não está mais ali com o cajado, já está com as vestes para a luta. Porém, Gideão ainda estava um pouco com medo. E ele falou assim para o pessoal, olha, como que eu vou fazer chamar esse povo? Ah, mas sabe o que Gideão fez? Gideão falou assim, olha, Deus falou para mim que eu tenho que acabar com esse altar aqui de Baal, que eu tenho que fazer um altar para Deus. Nós temos que tirar o Baal do nosso coração e também esse altar. Mas Gideão pensou assim, eu tô com medo. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer à noite, que ninguém vê. Quando alguém ver, já vai ser tarde, porque já vai estar feito. E assim ele fez. De noite ele cortou aquele altar de Baal, jogou a imagem de Baal fora. E quando aquele povo amanheceu e viu, cadê o altar de Baal? Foram para cima de Gideão. Mas aí o pai de Gideão disse assim, se ele era Deus, por que que ele então não se defendeu? E assim ficou-se sabendo da fama de Gideão, né, do que ele tinha feito e que ele queria guerrear, mas não é que ele queria. Deus mandou e falou que ia entregar nas mãos dele. E ele falou assim, pessoal, vamos comigo, vamos lá, vamos livrar o nosso povo das mãos dos midianitas. E quantos que foram com ele? 32.000. 32.000 homens com Gideão. Mas aí Deus falou, ainda é muito. Ainda é muito. E aí, sabe o que eles vão falar? Nós éramos muito e foi a nossa mão que nos livrou, não o Senhor. Então ele falou assim, olha Gideão, fala aí pro pessoal, você também tá com medo, mas você vai ficar. Mas fala aí pro pessoal assim, os covardes e medrosos voltem. E, opa, e olha só, ficaram só 10.000 homens com Gideão. Diminuiu, não diminuiu? Porém, Deus falou assim, ainda é muito. Vocês vão falar que a força de vocês livrou vocês das mãos dos midianitas. Então, ele fez o povo descer as águas e ali quem tomou a água, cuidando para ver se não tinha nenhum inimigo, ficou. Aqueles que esqueceram de tanta sede, Deus falou que poderia ir embora. E sabe quantos que sobraram? 300 homens somente contra milhares de midianitas. E agora Gideão pensou, meu Deus, agora que o meu medo aumentou, eu sei que o Senhor me mandou, mas agora eu tô com medo mesmo. Porém, o Senhor, como eu disse para vocês, que às vezes quando você tem medo, eu tenho medo, o Senhor nos entende. E aí ele falou assim, Gideão, você tá com medo ainda? Desce lá, escondidinho, no acampamento dos midianitas. E quando Gideão foi lá, olha só, ele ficou sabendo de um sonho que um soldado teve. E o soldado disse assim, sabe o que eu sonhei essa noite? Falou pro outro, sonhei com um pão. E o pão descia rolando, mas ele era gigante e acabava com o nosso acampamento. E aquele outro que ouvia falava, certamente, sabe o que é? A espada de Gideão contra nós. Então, aqueles homens ficaram atemorizados, porém Gideão foi embora feliz, falou assim, ai Senhor, muito obrigado, eu sei que eu duvidei, mas muito obrigado pelo Senhor ter me encorajado mais um pouquinho, e assim Ele faz na nossa vida. E aí Gideão juntou aqueles 300 e disse assim, vocês vão rodear o acampamento, e lá vocês vão gritar assim, por Deus e por Gideão, e cada um de vocês terá uma buzina, que era feita com chifre, ó. Uma buzina, um cântaro, que é um vaso, e uma tocha. E vocês vão com essas 3 armas de guerra. Mas agora nós vamos por Deus e por Gideão. E aí eles foram, e eles pegaram os cântaros e quebraram, ergueram suas tochas e tocaram as suas
buzinas. E assim, os soldados midianitas escutaram aquele barulho, saíram para fora, viram aquilo tudo virado com fogo, escutaram aquele barulho de buzina e se apavoraram. E no meio daquela confusão, um acabou matando o outro, ferindo o outro e fugiram. E assim Deus livrou os israelitas através das mãos de Gideão, das mãos dos midianitas. Então, que nós possamos sempre confiar em Deus, porque Gideão estava apenas com 300. Mas se nós estamos com Deus, nós estamos, com a maioria. Que Deus abençoe a sua vida.